gente tem enxaqueca associada a estrondiloides. A síndrome da fadiga crônica também é o estrondiloides. Transtorno depressivo associado a um ancilostoma, estrondiloides, trichinella. A gente tem câncer, alguns tipos de câncer que já mostraram também associação com alguns tipos de parasitas. A gente tem dependência, tá? Aqui eu tô falando de vícios, de dependência realmente de álcool, de drogas. Doenças neurológicas também associadas a algumas espécies de parasitas. Mutações geradoras de síndrome de Down. Então, para mulheres que estão tentando engravidar, por exemplo, a gente precisa desparasitar. Porque se tem parasita presente nesse intestino, se a gente tem parasita nesse corpo dessa mulher, esse parasita ele pode ativar genes que na hora de produzir aquele óvulo, daquele embrião, vão alterar o funcionamento daqueles genes e podem gerar um embrião que está danificado geneticamente. E aí vai apresentar algum tipo de doença lá na frente. Estão relacionados a rim policístico, fibrose cística, bruxismo. Então, sim, tem muitos parasitas que estão associados a bruxismo ou então as toxinas que são liberadas pelos parasitas associadas a sintomas como o bruxismo, que é o ranger de dentes, apendicite, esquizofrenia. Essas são algumas das doenças que já têm estudos mostrando a relação delas com algumas espécies de parasitas. Fora todos os sintomas que a gente já falou, tá? E o que esses parasitas fazem você sentir, tá? Algumas das coisas que eu mais vejo assim como característico, tá? Primeira delas é sugar craving, ou vontade excessiva de doces, principalmente atrelada a parasitas e fungos. Daí, olha, presta atenção nisso. Às vezes, você quer fazer uma dieta para emagrecer. Você tá ali com a dieta da Nutri, você tá firme e forte, só que a parte que vai te enfraquecer é o doce. Aí chega o final do dia, você sente uma vontade de doce. Chega depois do almoço, você sente uma vontade de doce. Às vezes, essa vontade não é sua. Eu sempre falo isso. A maioria das vezes, essa vontade não é sua. Porque quando a gente desparasita, é bizarro o quanto diminui a vontade de doce. Principalmente atrelada a parasitas e fungos. Por quê? Porque o açúcar, gente, ele é a maior fonte de alimentação de energia do fungo e do parasita. Então, o que eles fazem? Eles mandam mensagens químicas, tá, para o nosso cérebro, para que o nosso cérebro procure aquela energia rápida, aquela fonte de energia rápida, que é o doce, que é o açúcar. Os parasitas têm essa capacidade, e os fungos também, de enviar mensageiros químicos para o nosso cérebro. Eles estão conversando o tempo inteiro com o nosso sistema nervoso central, porque a gente tem o nosso eixo intestino-cérebro. Então, a gente tem, às vezes, comportamento que a gente acha que é nosso, mas não é. Por exemplo, a vontade excessiva de doce. Aí você tá lá com milhares de tentativas para emagrecer, fazendo uma dieta super restritiva, e aí você vai lá e o seu ponto fraco é o açúcar, porque você não desparasitou. E aqueles parasitas, aqueles fungos, te forçam a sair da dieta. Eu enfrento muito esse desafio com pacientes que têm parasitas ou candidíase de repetição, porque acontece que a pessoa ela sente muita vontade de comer doce, mas ao mesmo tempo aquele doce alimenta o parasita, alimenta o fungo e aí vira uma bola de neve. Por isso que a gente precisa desparasitar o quanto antes. Então, às vezes não adianta você estar gastando dinheiro em dietas mirabolantes, em nutricionistas, se você não ir numa das causas que te fazem sair da dieta e não conseguir emagrecer de forma eficaz. Outro sintoma muito característico, constipação. Tem alguém aí que tem constipação? Que é você se sente trancado, prisão de ventre, não ir no banheiro? Qual que é o ideal? Ir no banheiro de 2 a 3 vezes no dia. Tem alguém que tem constipação? Sim? Tá. Ótimo. Quer dizer, ótimo não, né? Péssimo, mas vamos solucionar isso. A constipação acontece quando a gente tem presença de parasitas. Por quê? Porque os parasitas, eles não querem ser eliminados. Pensem nisso. Eles entendem que se eles são eliminados, eles morrem.
Então, eles precisam de nós. E aí, o que eles fazem? De novo, mensageiros químicos que forçam o nosso intestino a trancar. Porque eu não posso eliminar aquelas fezes. Então, aqueles parasitas, eles trancam o intestino. Eles vão fazer de tudo para não serem eliminados. E aí, nesse caso, a pessoa fica constipada. Tanto é que a Brenda, por exemplo, depois de realizar o protocolo, ela tá conseguindo ir todos os dias de manhã. Porque ela fez o protocolo de desparasitação. Com as tinturas corretas, na dose correta, na fase correta. Que é o que eu vou ensinar vocês a fazer. Outro sintoma muito característico, cansaço extremo. Porque, de novo, os parasitas, eles roubam nutrientes, roubam vitaminas, roubam minerais. Então, você tá ali comendo, você tá suplementando, mas mesmo assim você não vê sua energia subir, que é o que deveria acontecer. Porque eles estão ali se aproveitando desses nutrientes. E aí tem uma coisa muito característica aqui, tá? Prestem atenção. Tem muita gente que me fala, e muitos pacientes que eu já atendi também, que a minha B12 nunca sobe. A minha B12 é sempre baixinha. Meu ferro, a minha ferritina é sempre baixinha. Eu suplemento, me parece que nunca é o suficiente, não aumenta no exame, ou eu não sinto melhora no sintoma. Muitas vezes é porque a gente tem presença de parasitas e esses parasitas estão sugando os nutrientes. Então, lembra que eu falei? Não adianta você suplementar sem antes tirar os parasitas. Você tem que tirar parasitas, porque aí você sabe que não vai ter aquele ser ali sugando aqueles nutrientes, aquelas vitaminas. Outro ponto muito importante, dores abdominais, tá? Dores abdominais e também dores no corpo, tá? Que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas dores abdominais, então são pacientes que têm muito característica assim, come alguma coisa e sente uma dor muito forte abdominal. Isso também é um sintoma muito clássico de parasitas, tá? E aí, às vezes, as pessoas têm até que tomar algum remédio, porque é uma dor muito, muito forte. Também é muito característico de parasita. Estufamento abdominal, tá? Então, muitos pacientes que me relatam que, não consigo usar certa roupa, o vestido, a calça, porque parece que a minha barriga incha demais. Porque a minha barriga incha com água, incha com qualquer comida que eu como. Pessoas que, além desse inchaço, também têm as dores abdominais e a presença de parasitas causa tudo isso. Esses sintomas gastrointestinais são muito clássicos, tá? Uma barriga que tá sempre inchada. E aí aquela pessoa, eu entendo, porque eu já me senti assim, você sabe que você não é gorda, entende? Não é gordura, é inchaço, é estufamento. É uma barriga que tá sempre ali presente. Isso é muito ruim, porque isso com certeza vai afetando também a sua autoestima. Então, eu já tive paciente que já me falou que não conseguia nem ter relações com o próprio marido porque tinha vergonha do próprio corpo. Por conta de se sentir assim, sempre estufada. E, obviamente, a libido dessas pessoas vai lá embaixo. Porque você tá olhando pro seu corpo e você não tá satisfeito. Você sente aquele peso, aquele incômodo, aquela dor, aquele estufamento. Daí, como que você vai ter libido? Como que você vai ter autoestima nesse ponto? Não tem, entendeu? Eu sei o que é isso, porque eu já me senti assim, mas eu ouço muitos pacientes falarem isso. Dificuldade para emagrecer. Por que isso acontece? Enquanto os parasitas eles estão no seu intestino, eles estão sugando seus nutrientes. Só que muitos desses nutrientes são essenciais para o processo de queima de gordura. Tá? Quando a gente tem um processo de queima de gordura, a gente precisa que essa célula de gordura ela seja quebrada, um processo que a gente chama de lipólise. Ela precisa ser quebrada e essa célula de gordura, essa gordura ela precisa ser metabolizada pelo nosso corpo, especificamente pelas nossas mitocôndrias, que são uma partezinha ali da nossa célula. Só que para esse processo acontecer, eu preciso de nutrientes, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, tá? Eu preciso de uma mitocôndria que funcione muito bem. Só que, quando eu tenho presença de parasitas, eu tenho menos absorção de nutrientes. Quando eu tenho o intestino inflamado, eu tenho menos absorção de nutrientes. E aí eu tenho menos absorção de nutrientes que são para a perda de gordura, para a queima dessa gordura. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto, que é muito importante, que é presença de parasitas inflama o intestino. Lembra que eu falei? Inflamação intestinal é inflamação sistêmica também. Lembra que eu falei? Essa inflamação, ela vai dificultar essa queima de gordura
Porque a inflamação, pensa que a inflamação é como se fosse uma sujeira no seu corpo. Entre as nossas células, que deveriam estar ali funcionando perfeitamente, tendo os nutrientes que elas precisam, podendo excretar aquilo que elas não vão usar, tudo funcionando perfeitamente. Quando eu tenho uma inflamação, eu tenho uma sujeira que atrapalha a sinalização de certas moléculas. Então, eu tenho várias moléculas e hormônios que começam a não funcionar como deveriam, tá? Por exemplo, hormônios da tireoide, testosterona, os hormônios sexuais femininos, várias coisas começam a não funcionar quando eu tenho aquela sujeira que se chama inflamação, tá? Essas moléculas inflamatórias, elas começam a sinalizar para o nosso corpo. Ó, para de funcionar aí como deveria, para de produzir esse hormônio da tireoide como você deveria, para de sinalizar isso aqui que você deveria, porque a gente tem inflamação. É um perigo para o nosso corpo. E quando a gente está com o nosso corpo em perigo, o nosso corpo não queima gordura. Ele estoca, ele não queima gordura. Então, a inflamação presente, como que é a decorrência da presença de parasitas de um intestino inflamado, ela prejudica a queima de gordura de forma eficaz. O teu metabolismo, ele não acelera, ele desacelera com a inflamação. E o que a gente quer? Acelerar o metabolismo para queimar gordura. Entende? Faz sentido? É isso que a gente precisa. Se eu tenho um metabolismo desacelerado, eu tenho mais facilidade de acúmulo de gordura e mais dificuldade de perder essa gordura. É isso que acontece. Pegou esse conceito? É bem importante, que eu já vou falar sobre uma coisa aqui que a gente vai utilizar depois para falar sobre a queima de gordura. E as dores no corpo que eu falei, que são decorrentes da inflamação de novo, tá? Esses parasitas, como eu falei para vocês, eles não ficam apenas no intestino. Tem parasitas no fígado, nos órgãos sexuais, no cérebro, na pele, em diversas outras partes do corpo, no nosso intestino. Então, a gente não tem como contar apenas com os parasitas intestinais, tá? Então, a gente tem outros parasitas em outros lugares. E como que a gente se contamina? De forma muito fácil, gente. Presta atenção, olha isso. Saliva. Ao beijar alguém, né, que tem conta como saliva. Fazer carinho em animais, então quem tem pets, quem tem gato que sai pra rua, cachorro que sai pra rua. Através das mucosas. Ao comer alimentos mal higienizados. Ao mexer no celular e levar a mão na boca ou no olho, ou tocar em alguma superfície que você foi, sei lá, pra rua e colocou a mão no olho de novo. Ao mergulhar em águas contaminadas, seja de rio, de mar, qualquer água. Ao não lavar as mãos, ao tocar em superfícies que estejam contaminadas, ao dar descarga com a tampa aberta, principalmente em banheiros que são públicos, é muito fácil de se contaminar. Então, como que eu sei que eu devo desparasitar? Porque eu sempre falo, se você tem um coração batendo, você deve desparasitar. Porque é muito fácil de se contaminar. E porque a gente tem muitas centenas de espécies de parasitas. E porque esses parasitas não ficam só no intestino. Então, entende agora que se você não desparasitou nos últimos 6 meses, você precisa desparasitar. Porque, sim, você tem algum tipo de parasita no seu intestino, no seu corpo, nesse momento. Por isso que a recomendação é desparasitar de 6 em 6 meses. É exatamente por isso que eu recomendo 2 vezes por ano. Tá? Não uma vez a cada 5 anos, como a maioria das pessoas faz. E a gente tem até alimentos que a gente tem que ter um pouco maior de maior cuidado, que são carne vermelha, carne suína, carne de aves, leite, lactose, lácteos no geral, aveia, batata, trigo, pão, milho, alface, lentilhas, melão, goiaba, limão, temperos como pimenta do reino, que muitas vezes eles utilizam os pés e os calçados na produção, folhas cruas, saladas cruas, tudo tem que ser muito bem higienizado. Então, por exemplo, uma pessoa que come fora muito frequentemente, muito provável que tenha parasitas. Tanto é que uma pessoa que come fora demais ou que viaja, tá? Viajou para algum lugar diferente e comeu muita coisa fora, desparasita quando voltar. Porque certamente você deve ter se contaminado. Porque é fácil de continuar com aqueles ovinhos ali na salada se ela não for bem higienizada. E esses parasitas,
Eles reduzem a absorção de nutrientes, eles podem ativar genes danosos que não seriam ativados sem a parasitose. Então, muitas vezes, tem pessoas que têm predisposições genéticas a terem algumas doenças, mas essas doenças elas não seriam manifestadas ao longo da vida. Só que quando a gente tem a presença de um parasita no corpo dela, esse parasita pode ativar aquele gene, aquela doença, no gene daquela pessoa e ela manifestar aquela doença. Isso também pode acontecer. E outro ponto importante é que os parasitas se associam a metais pesados que intoxicam o seu corpo, que continuam inflamando o seu corpo. Então, entende que além do parasita, a gente tem um problema de parasita, tá? Com metal pesado, com bactéria, com vírus, com fungo. Então, quando a gente elimina o parasita, a gente tá eliminando junto também várias outras causas, vários outros seres vivos que podem estar ali prejudicando a saúde dessa pessoa. E se de todos esses sintomas aqui que a gente falou, se esses sintomas pioram na lua cheia, é bater o martelo, é isso aí, parasita, deu, pronto. Isso é muito comum de acontecer. Sintomas piorarem na lua cheia. Porque lembra do ciclo de vida que eu falei dos parasitas? Lembra que eu falei que os parasitas eles têm um ciclo, que a gente precisa ter um momento certo para agir neles, para desparasitar? O que acontece? Os parasitas eles amam serotonina, que é um neurotransmissor. E eles aproveitam que na lua cheia a gente produz mais serotonina para se reproduzir. Essa serotonina ela relaxa os músculos. Então fica mais fácil do parasita sair do intestino e circular pelo nosso corpo, se reproduzir e gerar mais daqueles parasitas. A lua, gente, não é só. A gente não influencia apenas nos parasitas. Ela influencia no ciclo de vida de muitos outros animais. E os parasitas, eles são animais. Então é por isso que na lua cheia é o momento em que eles estão mais ativos. Logo, tem mais toxina rolando, tem mais parasita ali. E aí você sente mais ainda os efeitos, tá? Isso é bem característico. Tem muitos pacientes que eu já peguei que na lua cheia, logo depois da lua cheia, me mandavam mensagem: tô com muito estufamento, tô com uma barriga inchada, tô com dor abdominal. E aí eu só olhava para a lua e falava: vamos desparasitar de novo? Porque isso é muito característico. E aí o que acontece? Entre lua nova e lua cheia, presta atenção nisso. Entre lua nova e lua cheia é a época mais propícia para você iniciar a desparasitação. Porque entre lua nova e lua cheia, os parasitas estão saindo do intestino e se multiplicando aos poucos, para na lua cheia eles estarem a todo vapor. Então, nesse momento é o momento mais propício para a gente começar a pegar esses parasitas e eliminar esses parasitas, tá? Pega bem essa informação. E como que eu vou diagnosticar? Tem muitas pessoas que me perguntam isso. Tem algum diagnóstico que eu preciso fazer, que eu deva fazer, que tem como eu fazer antes de iniciar um protocolo de desparasitação? E aí eu sempre falo, teste o exame de fezes, né? As pessoas falam, ai, exame de fezes, vou fazer um exame de fezes então. Ou então, fiz o meu exame de fezes, deu negativo. Não confie. Gente, eu já trabalhei analisando amostra de fezes, tá? Diariamente, porque eu trabalhava na microbiologia, num laboratório. E exame de fezes é uma coisa que a gente não pode confiar, porque ele dá muito falso negativo, tá? A gente bate uma lâmina com as fezes do paciente, só que aí pensa, a gente tem uma gotinha de fezes. Uma gotinha. Ou seja, é uma amostra extremamente pequena das fezes daquele paciente. Coloca numa lâmina. Dentro daquela lâmina tem várias outras coisas além dos parasitas que poderiam aparecer, né? Então tem resto de comida, tem várias outras coisas. Tem parasita que é muito pequeno. Então o que acontece na prática é que a gente não consegue ver se tiver um parasita muito pequeno, um cisto, um ovo muito pequeno.
E outra coisa é que aquela pequena gotinha não é representativa, entende? Porque é uma pequena gota perto da quantidade muito maior de fezes que aquele paciente eliminou. E outro ponto também é que nem todos os parasitas estão no intestino. E outro ponto também é que nem todas as vezes que você vai no banheiro aquele parasita pode sair. Entende como não dá para confiar nesse exame para diagnóstico de parasitas? Não dá. Eu sei porque eu já vivi isso na prática, eu analisava e eu sei o quanto é falho esse método. Então, voltamos lá para aquilo que eu falei antes. Se você é uma pessoa que vive no mundo real, que tem um coração batendo, desparasite. Muitos dos sintomas que você sente podem melhorar depois de você desparasitar, justamente porque eles estavam atrelados aos parasitas. E, infelizmente, a gente não tem nenhum diagnóstico preciso que te diga, olha, essa espécie de parasitas é muito difícil de a gente conseguir isso, tá? Mais preciso seria um PCR, mas, sinceramente, eu nunca vi ninguém conseguindo ter acesso a esse tipo de coisa, porque é mais usado na pesquisa do que como diagnóstico, tá? E aí eu vou mostrar, cuidado para as pessoas sensíveis, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de coisas que podem ser achadas nas fezes de pacientes com parasitas. A gente tem aqueles parasitas aqui desse lado esquerdo, são parasitas que são flux, tá? Liver flux. Esse parasita aqui que parece um tomatinho, parece uma casquinha de tomate, sabe? Eu já ouvi muito isso. Paciente falando que viu isso nas fezes e aí pensou, mas eu não comi tomate. E na verdade isso é parasita. É bem semelhante a uma casca de tomate, tá? E a gente tem aqui os parasitas que são já a fase adulta, né? A fase da larva adulta. Só que aí eu recebo muito assim, nossa, eu não acredito, eu vou ver isso quando desparasitar? Eu não quero ver, porque tem muita gente que tem problema com verme, com parasita e tal. E tem pavor dessas coisas. Primeira coisa que eu sempre falo, tá? Se você não ficar procurando. Isso aqui, gente, é de uma pessoa que pegou as fezes, analisou, abriu e pegou, tá? Se você não for fazer isso, que eu espero que você não faça, não, você não vai enxergar, você não vai ver, porque tudo isso sai no meio do seu cocô, tá? Então você não vai ver. Não tem essa história de, mas o meu tio, o meu primo teve parasita saindo pelo ouvido, pela garganta, pelo olho. Gente, antigamente não se desparasitava, tá? Então, para a pessoa chegar nesse nível, ela tava com muito parasita há muito tempo. Hoje em dia, as pessoas pelo menos têm um pouco mais de noção de que tem que desparasitar. Essas histórias aí mirabolantes sempre vêm de um tio lá, bem antigo, tá? Não vai acontecer isso com vocês. Por quê? Porque a gente vai matar esses parasitas antes. Então, eles vão sair ali nas fezes, você não vai ver, você não vai sentir, não vai ter nada estranho acontecendo, não precisa. Eu posso fazer e depois ir trabalhar? Pode fazer, não vai interferir na sua qualidade de vida, não vai interferir no seu dia a dia de forma alguma, tá? É bem tranquilo de fazer, por isso exatamente que eu passo todo o passo a passo para as pessoas, porque é acessível e prático, não precisa ter medo, tá? Isso daqui é no caso de uma pessoa que realmente abriu as suas fezes. Mas outra coisa que eu queria também falar, tá? Que as pessoas falam, mas vai ter coisa saindo de mim. Tá, gente, mas vocês preferem ficar com esses negócios dentro de vocês? Eu não prefiro. Eu prefiro que saia do que fique dentro. Esse é meu pensamento, entendeu? Minha linha de raciocínio. É melhor fora do que dentro, porque a gente já viu que dentro eles causam um estrago gigante. Vocês não acham? Não tem gente aqui que concorda comigo? Por favor? Tá, muito obrigada. A gente encontra quando as pessoas estão tentando desparasitar. Presta atenção nisso para ver se você não comete esses erros aqui, tá? Desparasitar uma vez na vida e outra na morte. Então, eu desparasitei quando eu tinha 5 anos. Tem muitos desses casos. Não dá para fazer assim, tem que desparasitar com frequência. Tomar apenas os remédios alopáticos, albendazol, anita, ivermectina da vida. Não higienizar os alimentos no dia a dia, tá? Muitas pessoas me perguntam como higienizar da melhor forma possível. Uma das formas que eu mais gosto é usando um ozonizador.
É um aparelhinho que você compra na internet, super acessível. Você coloca ali, ele gera moléculas de ozônio, ele é bem prático. Você coloca em contato com a água, com aqueles alimentos, deixa ali 10 minutos. Melhor forma de higienizar os alimentos, tá? Ozonizador. Não ter um estilo de vida anti-inflamatório. Então, não adianta nada eu desparasitar, mas eu não ter um estilo de vida anti-inflamatório. Isso eu sempre falo muito nos meus protocolos, tá, gente? Eu ensino a pessoa não só a desparasitar, mas eu ensino ela a viver uma vida onde ela tenha menos chances de ser contaminada de novo e que ela tenha um estilo de vida, uma alimentação que seja anti-inflamatória, para a gente não deixar essa inflamação voltar, tá? Desparasitar de qualquer jeito, sem um passo a passo, sem desparasitar na época correta e não preparar o corpo antes de eliminar os parasitas. Isso é muito importante, porque presta atenção. Quando a gente tem os parasitas, lembra que eles estão associados a toxinas? Eles liberam toxinas? Quando eu tô desparasitando, eu vou eliminar esses parasitas, mas junto eu vou soltar várias toxinas. E essas toxinas, elas podem ser uma carga pesada de toxina para o nosso corpo. O corpo pode ter dificuldade de eliminar essas toxinas, principalmente o nosso fígado. Por isso que em um protocolo de desparasitação natural, o que a gente faz? Um protocolo antes de preparo. Eu preparo o meu corpo para desparasitar. Eu preparo o meu fígado para ele saber eliminar essas toxinas. Porque se eu desparasitar, sem ter preparado o meu fígado e o meu corpo, quando eu desparasitar, eu posso ter alguns efeitos colaterais. Aí sim, dor de cabeça, cansaço excessivo, diarreia, náusea, vômito. Aí sim. Por isso que eu não deixo as pessoas desparasitarem sem antes fazerem um protocolo de preparo. E aí, com esse protocolo de preparo, eu otimizo ainda mais a desparasitação. Porque além de eliminar os parasitas, eu também estou eliminando as toxinas e com elas vai aquela inflamação. A inflamação começa a diminuir. Então, o meu protocolo de desparasitação fica muito mais eficaz. Ele fica muito mais anti-inflamatório. Por isso que precisa fazer um preparo antes. Tá? Qual que é o problema, então, de quem fica só no medicamento? Que o medicamento elimina apenas alguns parasitas e a gente tem mais de 240 tipos. E qual que é a forma mais indicada, então, de fazer essa desparasitação de forma completa? Em um protocolo natural, com fitoterápicos, com tinturas, com chás, entre a lua nova e lua cheia, e com um preparo do corpo antes. Tá? É assim que a gente faz uma desparasitação de forma completa. Como fazer esse protocolo 100% completo? Tinturas naturais de plantas, que são plantas antiparasitárias. Um preparo do fígado antes. Lembra que eu falei? Aumentar as vias de excreção. Então, de nada adianta eu ir lá, querer matar os parasitas e não conseguir eliminar esses parasitas. Porque eu estou constipada. Porque eu não estou conseguindo eliminar as toxinas. Então, por isso a gente precisa aumentar as vias de excreção antes de desparasitar de fato. Além disso, uma suplementação que acelera o processo de eliminação e desinflamação com nutrientes anti-inflamatórios. Uma alimentação específica, tá? E aí, quais que são os suplementos e as tinturas indispensáveis para desparasitar? A gente tem a tintura de nogueira, a de cravinho e a de absinto, que são as tinturas antiparasitárias, tá? Cada uma delas vai agir em uma fase dos parasitas. Então, uma vai agir na parte da fase adulta, outra vai agir na parte da fase do cisto e dos ovos, tá? Então, elas quebram. E tem uma que é especificamente para quebrar a parede daqueles cistos e realmente matar aquele parasita. Cada uma tem uma função, mas essas tinturas são imprescindíveis, tá? É com elas que a gente faz o nosso protocolo. As tinturas, gente, para quem talvez não saiba, tintura é um extrato de planta, tá? Então a gente pega a planta, que tem ali suas propriedades antiparasitárias, eles extraem aquela planta
e eles colocam em um líquido que são as tinturas. Então, a tintura vem em gotinha, tá? É isso, é uma gotinha de um extrato bem concentrado de plantas, e aí, por ser bem concentrado, a gente usa apenas algumas gotinhas e já é o suficiente para a gente ter o efeito antiparasitário que a gente está buscando, anti-inflamatório, antifúngico e etc. Tá? Isso que são tinturas. Além disso, o óleo de orégano. O óleo de orégano é muito importante porque lembra que eu falei que muitos desses sintomas têm a ver com presença de fungos também? Então a gente aqui começa também a agir nos fungos, tá? O orégano, ele tem propriedade antiparasitária e antifúngica. Então a gente usa o óleo de orégano também para associar e já eliminar parasitas e fungos. Então, para quem tem candidíase, para quem tem fungo na unha, na pele, no pé, é ótimo também esse protocolo, justamente porque a gente vai estar agindo nesses fungos. A silimarina, que é uma planta, é também um extrato de planta. A silimarina é maravilhosa para o nosso fígado. Então, a silimarina ela vai ser responsável por acelerar o processo de eliminação de toxinas do fígado, que é o processo de detoxificação. Então, lembra que eu falei? Esse fígado ele tem que estar preparado para eliminar as toxinas que vão ser eliminadas durante o processo, tá? De matar aqueles vermes. Então, a silimarina vai agir no nosso fígado e vai acelerar esse processo, tá? Ela é um potente anti-inflamatório. Então, ela vai ajudar a gente a controlar os níveis de inflamação e eliminar essas toxinas. Por isso que a gente usa ela num protocolo de desparasitação natural, tá? E aí, lembra que eu falei para vocês guardarem algumas informações sobre acelerar o organismo para a gente ter a perda de gordura? Além disso, tem algo que eu chamo de brecha metabólica. Eu quero saber, quem aqui que gostaria de, além de desparasitar, perder gordura e acelerar o emagrecimento também? Tem alguém aí que quer perder gordura e acelerar o emagrecimento? E acelerar o metabolismo? Quando a gente faz a desparasitação, acontece o que eu chamo de brecha metabólica. A brecha metabólica é um período que acontece logo depois de você fazer a desparasitação, porque a gente vai diminuir a inflamação, a gente vai diminuir as toxinas, a gente vai acelerar o nosso metabolismo, e por essa inflamação estar controlada, esse intestino inflamado estar controlado, a gente não tem mais a presença daqueles parasitas que estão sugando os nossos nutrientes. Aqui a gente tem um período maravilhoso para conseguir eliminar essa gordura. Por quê? Eu vou ter o meu metabolismo acelerando, porque eu vou ter menos inflamação. Eu vou ter mais nutrientes sendo absorvidos e disponíveis para eu fazer todo aquele processo de lipólise, que é da queima da gordura, né, de eliminar aquela célula de gordura. Então, depois da desparasitação, é um período em que eu começo a ter a brecha metabólica, que é aquele ambiente propício, metabolicamente falando, para eu acelerar a perda de peso. Tá? Então, lembrem sempre, inflamação e toxinas atrapalham o emagrecimento. Se eu baixo isso, consequentemente, eu tenho mais facilidade para acelerar o meu metabolismo e perder esse peso, tá? Então, pega isso. O que a gente usa? Suplementos que a gente pode utilizar para acelerar essa queima de gordura, tá? Que são suplementos que eu sempre usei com muitos dos meus pacientes que tinham esse objetivo de acelerar o metabolismo, acelerar a queima de gordura. A gente tem vários suplementos bem conhecidos para esse propósito, tá? Laranja Moro. A laranja Moro, ela tem vários estudos mostrando que ela reduz a massa corporal, reduz o IMC, reduz a circunferência do quadril e da cintura, reduz gordura visceral e subcutânea. Então, ela acelera o processo de emagrecimento. Por quê? Porque ela inibe certas enzimas que são chamadas de enzimas lipogênicas, que são envolvidas na formação das células de gordura, tá? Então, ela impede que essas células de gordura sejam formadas com tanta facilidade e ela acelera o processo de queima de gordura. O segundo suplemento é o picolinato de croma, esse aqui também é muito conhecido, tá? Para quem tem vontade excessiva de doce, ele ajuda bastante. Ele ajuda a controlar esses impulsos, tá? Impulsos em busca de comida, de carboidrato, de açúcar. A taurina,
que é outro suplemento também que diminui a formação de células de gordura. E a taurina também aumenta a performance física no exercício. Então, aliar ela com o exercício físico queima muito mais gordura muito mais rápido, tá? A vitamina D, que diminui o acúmulo de células de gordura e aumenta serotonina e testosterona. Testosterona acelerando o metabolismo, que também acelera a queima de gordura, e a serotonina dando muito mais controle na hora de comer. Então, diminuindo impulsão, diminuindo essa vontade excessiva de ficar comendo o tempo inteiro. É muito importante, tá? Ela age bastante nessa produção de serotonina. A vitamina B12, a B12 é uma das mais essenciais, tá? A B12, principalmente, ela é essencial no funcionamento das mitocôndrias. Lembra que eu falei das mitocôndrias lá atrás? Que a mitocôndria é responsável por pegar aquela gordura e eliminar? E fazer o processo de oxidação daquela gordura? Então, para a mitocôndria funcionar, eu preciso de B12. A B12 ela é indispensável para esse processo de queima, de eliminação dessa gordura do nosso corpo. A arginina, que também já mostrou em alguns estudos a diminuição do IMC, do peso de massa gorda, da circunferência do quadril e propiciou a construção de massa magra. E a gente tem o zinco, que também em alguns estudos já mostrou redução do IMC, da massa gorda, e o zinco é essencial para funções do corpo que são necessárias para a queima de gordura, como por exemplo, o zinco ele age na produção de hormônios, como hormônios da tireoide. E eu preciso dos hormônios da tireoide funcionando bem para ter um metabolismo acelerado. Então, a suplementação de zinco, ela acaba acelerando o metabolismo como um todo, porque o zinco ele está em várias frentes quando a gente fala de aceleração de metabolismo, tá? De produção de hormônios para esse fim. Certo? Esses suplementos aqui são indispensáveis quando a gente está pensando em aliar eles para essa brecha metabólica que eu falei, que é esse momento propício para a gente aliar, além da desparasitação, a perda de gordura, tá? Que eu sei que muitas pessoas buscam bastante isso. Eu quero saber aqui quem que tá gostando do conteúdo, quem que tá aproveitando o conteúdo. Manda aí no chat para eu ver quem que tá gostando, quem que ataram. Então ali, perguntando de um lugar seguro para comprar produtos. Teve pessoas que compraram de lugares para ter esses ingredientes, esses suplementos, e a entrega atrasou. Teve gente que comprou e não chegou. Teve gente que comprou e caiu em golpe e foi enganado. Teve gente que não conseguiu achar a concentração necessária para conseguir utilizar as tinturas de forma mais pura, os suplementos de qualidade, tá? Isso é uma coisa assim, que eu sou realmente bem cri-cri, tá? Tem tintura, tem suplemento, tem que ser de qualidade. Senão, não adianta, gente. Não vai fazer cócega, entendeu? E aí, o que eu comecei a pensar? Eu fui obrigada a ir atrás de uma possibilidade que pudesse ajudar os meus alunos, além de prover para eles o conhecimento de como desparasitar, eu precisava também dar uma opção para essas pessoas, para elas poderem ter a matéria-prima, o suplemento, a tintura da melhor qualidade possível, para realmente funcionar o protocolo. Senão não adiantava nada eu falar tudo o que tinha que fazer, a pessoa ia lá, comprava de um lugar suspeito, uma farmácia que nem é registrada, por exemplo, e não tinha efeito, não tinha resultado. Para mim isso não é interessante, para você isso não é interessante. Então eu precisei ir atrás de alguma opção. E eu finalmente consegui. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil, porque eu sou uma pessoa bem chata. Eu sou muito chata com a qualidade dos produtos. Mas eu fui atrás e eu consegui uma opção para vocês. Para quem não quer perder tempo indo atrás dos ingredientes, quem não quer ter que fazer essa pesquisa de ver qual lugar realmente é confiável, qual lugar que tem um preço melhor, qual lugar que tem a tintura na concentração que eu peço. Quem quer garantir que todos os itens desse protocolo têm a quantidade e a qualidade que você precisa, nós estamos oferecendo uma oportunidade. Mas presta atenção que essa oportunidade são produtos com valor promocional e tem unidades limitadas. Justamente porque eu escolhi a dedo o lugar que vai produzir essas tinturas, tá? O processo de fabricação ele tem que ser feito
por uma farmácia certificada, que tenha todos os pré-requisitos para produzir essas tinturas. E eu vou falar que eu já procurei várias farmácias e até eu achar uma que realmente fosse de qualidade, demorou. Então, presta atenção que essa oportunidade que a gente conseguiu é uma oportunidade muito especial. Nós estamos oferecendo um kit completo de desparasitação, que é o kit Ritua Clean. Esse kit tem tudo que você precisa, tudo que eu acabei de falar para fazer a desparasitação está nesse kit. E esse kit, ele é um kit com a melhor qualidade de ingredientes de concentração possível que eu consegui achar, tá? Eu sou bem chata para isso, vou repetir. Só que ainda não acabou. Teve muita gente que me pediu isso, tá? Muita gente. Eu tava assim, ó, já estamos tendo cólicas, porque todo dia tinha alguém, por favor, tem algum kit, onde que eu posso comprar? Teve muita gente. Então, finalmente a gente conseguiu. Só que não acabou. Além de tudo isso, além do kit, você também tem a oportunidade de ganhar as seguintes coisas como bônus: frete grátis para todo o Brasil, livro digital Nutrição Pós-Desparasitação, que é como você consegue manter uma alimentação anti-inflamatória e prevenir e impedir que você se contamine facilmente de novo. Segundo livro digital, emagrecimento rápido durante a desparasitação. Como você pode acelerar esse processo de emagrecimento através de alimentação, de suplementação e hábitos que vão acelerar essa queima de gordura. Desafio com nutricionista. Nós temos 3 aulas ao vivo, tira dúvidas, para iniciar o protocolo juntos com a nutricionista da minha equipe, tá? Só que presta atenção, esse bônus é só para os 30 primeiros, ok? Acompanhamento exclusivo no grupo do WhatsApp, que é apenas para os 50 primeiros e apenas nos kits duplo Family Premium, que eu já vou mostrar para vocês. Suporte VIP na jornada da desparasitação. Todo mundo vai ter, tá? Então, isso daqui é uma coisa que eu quis muito colocar, tá? Esse suporte. Por quê? Porque muitas vezes você tá fazendo o processo de desparasitação, você tem alguma dúvida, você não consegue entender direito alguma coisa, você fica com algum receio, você tem alguma particularidade de saúde específica. Então, eu quis muito colocar esse suporte, porque eu, como profissional da saúde, eu sei que eu preciso dar esse suporte para os meus alunos. Eu sei que saúde é algo sério. Então, eu levo muito a sério isso. E aí, essas pessoas vão ter, obviamente, o suporte necessário com as pessoas treinadas pela minha metodologia para conseguir ajudar cada caso específico. Isso é uma coisa muito importante que eu fiz questão de manter. Então, presta atenção. É tudo isso daqui. Mais de R$359 em bônus, que você não vai pagar um centavo, que são realmente presentes. E são inclusos nessa oferta. E aí a gente tem uma condição especial para quem está nessa aula aqui. Eu quero valorizar o tempo de vocês, quem ficou até aqui. Então, o que a gente quis fazer para muitos de vocês? Para acelerar o resultado de vocês. Então, você tem a opção de adquirir um kit de desparasitação e você ganhar um pote de Rituabane grátis. A opção de você comprar um kit de desparasitação e você vai comprar 2 Rituabane e levar o terceiro de forma gratuita. Um kit de desparasitação, você pega 4 Rituabanes e ganha mais 4, então você leva o dobro de Rituabane, mais 4 de graça. Um kit de desparasitação, você pega 5 Rituabanes e leva 12 Rituabanes. Ou seja, você tem aí 12 meses de tratamento. Me diz se isso daqui não vai acelerar os seus resultados de forma exponencial. 12 meses de tratamento. Eu aconselho que vocês façam no mínimo 3 meses de tratamento com o Rituabane, tá? Que é esse de acelerar a queima de gordura, acelerar o metabolismo. Por quê? Porque os 3 meses, o mínimo de 3 meses, é o tempo que normalmente eu faço qualquer tipo de estratégia de suplementação com qualquer paciente. 3 meses.
É o tempo que leva para a gente começar a aumentar aqueles nutrientes no corpo da pessoa, ela conseguir absorver, conseguir estocar aqueles nutrientes, então a vitamina D, o zinco, e a gente conseguir fazer esse metabolismo ir acelerando. Normalmente é 3 meses de suplementação. Então, no mínimo 3 meses se você quer ter resultados mais duradouros. Então, ó, você já pode começar a partir do kit número 2. Entendeu? A partir do kit número 2 seria o ideal para você realmente ter esses resultados de forma consistente. E para quem quer desparasitar mais de uma pessoa, tem muita gente que me fala, eu quero desparasitar toda a minha família. Por quê? Porque eu falo que tem que desparasitar.